Mas para mim é mais um riso amargo. Tu estás a rir de uma tragédia iminente e tu vais chorar depois. Mostrar de forma documental não chega. Às vezes temos que exagerar um bocadinho. Porque é mais ou menos a nossa sociedade no momento em que nós estamos. Uma sociedade muito confusa, cheia de influências externas, como sempre. Eu não sei quando é que eu vou filmar de novo. Eu vou pôr tudo meu e todas as minhas fantasias, mesmo, sem reservas. Mesmo. Vou pensar primeiro em mim. Olá, Eri, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Podes contar-nos um bocado sobre o teu percurso e o que te inspirou para entrar no mundo do cinema? Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Bem, a minha entrada no cinema não foi uma coisa assim programada, não é algo que eu tenha decidido muito cedo na minha adolescência. Foi meio acidental, foi 50-50. Eu sempre tive muito interesse em artes no geral e eu sempre tentei experimentar esse tipo de arte com fotografia. Eu não pensava primeiramente no cinema, mas eu tinha experiências assim com fotografia. Mas depois também fui me tornando muito cinéfilo. Comecei-me a interessar pela própria teoria do cinema. E eu lembro que eu tinha no Instituto Camões, havia uma biblioteca e eles tinham muitos livros de cinema. E eu comecei a ler muito sobre cinema, mas por incrível que pareça, os filmes sobre que eu lia eram filmes de autor, filmes antigos, e alguns eu não tinha acesso para ver. Então eu lia sobre os filmes e eu não conseguia ver os filmes. Mas eu achava muito interessante a ideia do estilo. Eu conseguia ver o livro mostrava 3 ou 4 imagens sobre o filme. E eu tinha que adivinhar o filme todo nessas 4 imagens, tentar fazer uma experiência sobre o filme que eu estava a ler. Então eu era um bocadinho assim curioso. E eu fui vendo isso na fotografia, que eu também podia montar narrativas, mesmo sem estar a filmar, a trabalhar em cinema de facto, mas eu podia contar histórias com 4 ou 5 estilos, conseguia montar ideias. Então eu fazia dessa forma, comecei assim, ia fazendo montagens de fotografias, ia dando títulos e fazendo textos sobre essas fotos. Então achei sempre curioso essa forma de tentar experimentar o cinema, como mais do que imagem e movimento, é movimento de ideias, é tu imaginar histórias, tu construir esse tipo de narrativa. Mas depois tive sorte, fui me envolvendo e acabei por entrar na televisão como operador de câmara. Foi um momento interessante, não a nível estético, mas a nível de preparação para, para como é que se faz um cinema ou a televisão no terreno, que é a coisa mais prática. E nós aqui, como não temos uma indústria, era muito mais experimentar as coisas com poucos meios também. Então nós fomos descobrindo assim uma forma de ir fazendo coisas com poucos meios, mas nós conseguíssemos ao máximo ou fazer o mínimo fazer o máximo com o mínimo que nós tínhamos. Podemos falar um pouco sobre o filme, qual é a história do mesmo, o que inspirou para contar esta história e o que é que queres, de facto, dizer com ela? Já me foi feita essa pergunta várias vezes, como vocês devem imaginar, mas eu não consigo responder da mesma forma, porque eu acho que são estágios diferentes. Eu sempre que falo, eu sempre que estou, em qualquer momento em que eu estou, eu sinto coisas diferentes sobre o próprio filme. Por isso é que, mesmo para mim, o filme é uma coisa muito aberta. Havia 3 ou 4 histórias que me interessavam muito, mas me interessavam descobri-la de maneira semântica, não que eu quisesse abordar um tema e dizer, olha, aqui está-se a passar isso. Na nossa sociedade acontece isso. Eu queria, para além de mostrar isso, eu queria, olha, a nossa sociedade é assim. Ajudem-me a perceber que tipo de narrativa é que esse lugar nos oferece, que é um lugar que é muito surreal, é muito contraditório, e eu acho injusto tu tentares, principalmente eu que vivo aqui numa sociedade como Luanda, tentar resumir o lugar com a minha simples ideia. Porque eu não tenho, às vezes, a própria ideia resumida. Às vezes eu tenho ideias diferentes sobre Luanda. Então eu quis fazer essa narrativa, que é mais ou menos a nossa sociedade no momento em que nós estamos. Uma sociedade muito confusa, cheia de influências externas, como sempre, e nós sempre falamos agora muito na conversa do colonialismo, afastar-se ou despregar-se, finalmente, de algumas condições mais arcaicas que não nos pertenciam muito bem, e nós estamos agora a tentar experimentar um país com os nossos erros, claro, mas mesmo depois disso nós continuamos a não ter o domínio total sobre o país. Então temos agora uma influência, para mim é neocolonial, mas é muito mais sutil.
tu não tens tanta abertura, não deixou tanta familiaridade intrínseca. Por exemplo, com Portugal nós falamos a mesma língua, temos muito mais afinidade. Mas agora, por exemplo, com a China, que está aqui de alguma forma muito, eu não direi invasiva, mas está muito presente na economia, tu não tens nada, não sabes absolutamente nada sobre essa sociedade que está aqui de forma tão vigente. Então, eu queria fazer um pouco dessa ligação que não existe diretamente, mas existe subjetivamente, sutilmente. Então, quis fazer essa parábola, esse meio chamo de conto de fadas, malfadado, sobre Luanda na visão de um cidadão chinês. É interessante que falas disso, Eri, porque é de facto algo que nunca vimos, não é? Eu pelo menos não me lembro de ter visto algum filme angolano que tenha ido por essa via, apesar de que lá está, eu também sou angolano e também vivi em Angola portanto também conhecemos essa realidade, não é, da influência chinesa. O que é que te levou a ir por aí? Porque é que achaste que isso era essencial? Porque o filme começa precisamente com essa narração e isso está ao longo do filme. Porque é que achaste que isso era importante para contar esta história? A partir eu queria fazer, é um filme muito distante do que é o filme hoje. Eu queria fazer um filme que já trabalhasse nas questões do poder, mas era na visão de uma senhora doméstica que estava de luto pela filha. As formas dela resolver esse trauma que pairava sobre a casa era ela ir procurar vários tipos de ajuda. E nós aqui nós temos a questão, se tu bem sabes, da superstição. Então, os problemas sociais às vezes são resolvidos, ou a praticidade das coisas não basta. Nós precisamos de uma resposta para além do nosso entendimento, para nos reconfortarmos e não aceitarmos às vezes que a realidade é assim, é mais dura do que parece. Então, nessa procura da mãe pela filha, eu fui escrevendo que ela ia buscando vários tipos de caminhos, ia buscando mais a forma da superstição. E de repente eu pensei, olha, ela podia comprar uma santa, porque ela de facto, não sei se o filme deixa presente, mas ela não é religiosa. Ela não é uma pessoa religiosa e ela ia tentar pela primeira vez a imagem de santa. Então associei logo que a imagem da santa ela teria que comprar numa loja chinesa, que é aqui onde vendem as santas mais baratas. Tenho aqui, eu tenho aqui um exemplar. E são de plástico, e elas são baratinhas, já não são aquelas de mármore mais caras, que são Yeah. para a classe alta. Então temos essas aqui que são mais, coisas são vendidas na loja do chinês. Então aí deu-me logo a ideia de que esse personagem chinês teria muito mais a dizer do que nós sobre esse assunto do que também o comércio e o comércio de uma figura divina. Obviamente para ele passa a apenas uma figura de plástico. Ele não tem o mesmo entendimento, mas como é que um objeto pode servir de forma tão importante, mas tão diferente para duas coisas? Eu por acaso estava a ver o teu filme e estava a achar que tinha muitas parecenças com o ar-condicionado, não é? Do qual também ajudaste a escrever, também é co-escrito por ti e do qual também tiveste a responsabilidade da fotografia do filme, não é? Parece quase um filme do mesmo universo, em termos de mostrar algo em cena, mas há muitas metáforas por trás daquilo. Sentiste também isso um bocadinho? É algo propositado? Se calhar é algo propositado na forma como nós fazemos o cinema. Por exemplo, o Fradique partilha comigo a mesma imagética visual. Nós fomos construindo juntos. Nós trabalhamos em muitos projetos juntos e o ar-condicionado foi o culminar da nossa parceria. Nós trabalhamos em muita coisa, videoclipes, curtas-metragens. O ar-condicionado era assim, era o nosso grande projeto. Obviamente era um projeto que o Frederico ele convidou-me para participar, para escrever, mas justamente porque ele também sabia que nas minhas curtas-metragens eu tinha essa visão um pouco mais distorcida sobre a própria realidade em Luanda, porque nós dizemos que nós estamos sempre a tentar desafiar a realidade. Porque a realidade supera-nos sempre, em termos de situações inusitadas. Então, por que que nós, quando estamos a escrever, temos de ser modestos? Se a própria realidade é agressiva, é ousada, é perspicaz na forma como se apresenta, são tantos eventos insólitos. Então, quando estás a escrever, tens de dizer, eu também mereço ter essa ousadia de desafiar a realidade. Se a realidade é mais mágica do que nós estamos propostos a escrever,
epá, então nós não vamos ser ficcionistas, vamos fazer documentário. Yeah. Não, é Yeah. interessante porque isso é algo comum, eu diria não só no cinema angolano, eu acho que também, por exemplo, se falarmos um bocadinho do José Eduardo Agualusa, por exemplo, acho que Sim, existe muito esse conciliar de ideias, não é? Do real com o misticismo, e é muito interessante, acho que é uma identidade já da arte angolana. Pá, e sim, também acho que é um bocadinho, se não nos rimos de nós próprios, não é? O que é que poderemos fazer? Não sei se tens um bocado essa ideia também da sociedade e de que os filmes, o filme, apesar de ter essa estrutura muito baseada no real, mas ter também muitos elementos místicos, é um reflexo da sociedade, não é? sim. Mas para mim é mais um riso amargo, porque Yeah. eu gosto do nosso humor, o nosso humor é autocrítico, eu gosto muito, mas também, às vezes, é um pouco amargo, porque tu estás a rir de uma tragédia iminente e tu vais chorar depois. É tipo, quando tu estás numa noite alto aos copos, tu sabes que de manhã estás ferido com a ressaca. Então, tu já sabes que aquilo vai acontecer, mas tu estás aí distraído. A nossa questão em Angola é até quando nós vamos beber e ressacar, beber e ressacar, beber e ressacar. Chega um ponto que temos que ser mais maduros de dizer já basta, mas temos que tomar juízo. Então, acho que o cinema também serve um ponto para nós auto-percebermos, também fazemos essa auto-percepção que esse nosso riso vai nos custar caro e temos que ter atenção que epá, é o nosso país, é a nossa história. Vai chegar um ponto que já não vamos querer rir sobre isso. Yeah. Isso, eu por acaso reparei muito nisso numa a cena que para mim mais me impactou no filme, sinceramente, foi a cena do estádio, não é? Não vou também tentar spoiler muito para o Yeah. people não ver o filme, mas é uma cena bastante impactante e que faz muito esse conciliar, não é? Entre os aspectos políticos, do que é que nos rimos e às vezes de quem se está a rir de nós, não é? Ah, Exato. Fala-nos um pouco sobre essa cena e porque é que achaste que ela faria sentido nesta história? Porque ela aparece numa altura em que se calhar não estávamos muito à espera. Sim. Sim. Essa cena é curiosa, porque, obviamente, a cena funcionou como um prólogo, porque foi a primeira coisa que eu escrevi sobre o filme. Foi a primeira coisa. Eu tinha o filme começava com uma figura política de renome que nesse dia perdia o poder. E desencadear da perda dele do poder ia fazer com que o seio dele familiar, doméstico, entrasse também de pernas para o ar. Então íamos quase que invadir a vida deles privada e ver o que é que se passava por baixo daquele fato e gravata, por baixo daquelas aparências. Então era a primeira cena. Mas é isso, enquanto fui escrevendo o filme, foram aparecendo várias outras circunstâncias principais para o filme, mas que depois, para mim já não fazia sentido colocar essa cena, tanto que eu e o produtor do filme, o Jorge Cohen, decidimos que poderíamos fazer uma curta-metragem à parte sobre essa Ok. cena, e nós temos material para isso. Mas eu disse, mas eu tenho que colocar essa cena porque de facto eu estava a fazer um filme muito fechado, Uhum. muito íntimo entre os personagens, e eu queria de alguma forma mostrar o estado da nação de forma aberta. E eu acho que era necessário, até certo ponto no filme, nós descobrirmos e sabermos que cidade é essa, afinal? Quem é que está a gerir isso? Quem é que domina isso, de facto? Porque nós estamos a ver um filme em chinês, mas onde é que estão os outros, os governantes? Quem é que anda a tomar conta desse espaço? E depois tu vês que é aquilo, que é aquela brincadeira que tu viste. E para quem viu, não dá para dar muito spoiler, mas foi essa ideia, acho que foi uma cena necessária para mostrar o estado da nação. E diz-me, e porquê é que achaste que faria sentido aparecer como um prólogo, para aí com 40 e tal minutos de filme, penso eu? Porquê é que escolheste esta estrutura em concreto? Foi um bocado o que eu acabei de dizer. Eu acho que aquilo, a cena, se eu colocasse logo no início, iria justificar muito do que tu visses depois. Uhum. O chinês está a tomar conta disso porque aqueles gajos estão a brincar. Então Yeah. acho que seria melhor mostrar a estranheza, dizer como é que o chinês está aqui a pairar, a navegar sobre esse lugar, onde é que estão as pessoas responsáveis? E depois tu veres depois. Então é o prólogo.
Aquilo é o que começou, é o que deu o início, mas eu achei que melhor que fica melhor no fim, para que nós tenhamos uma noção melhor do desamparo. Yeah. Eu acho que faz sentido. Eu, por acaso, surpreendeu-me na altura, não é? Porque é quase mudar completamente de cenário. As nossas personagens principais estão, estão numa altura completamente diferente da vida delas, não é? Mas é uma cena muito impactante. Eu gostei bastante. Por acaso, gostava de saber se com outro público que não conheça tão bem a realidade angolana, se resulta assim tão bem, mas comigo resultou bastante. É uma cena que adorei. Funciona de forma diferente para nós. eh, os estrangeiros, as opiniões são muito diferentes. Eu conheço pessoas que eu vi, por exemplo, em Locarno, eles estão um bocado acostumados com essa coisa de passar um pouco pelo realismo mágico, Yeah. então eles conseguem entender a analogia nesse sentido, mas também não conseguem entender a dimensão real, que é isso que eu te digo, da estranheza, que aquilo é real, aquilo é mais real do que parece, Uhum. porque para nós às vezes mostrar de forma documental não chega. Para nós entendermos o insólito daquilo, às vezes temos que exagerar um bocadinho. Mas eu sempre vejo aquela cena que o pessoal aqui angolano vê, para eles é totalmente real. Tipo, eles não têm, eles percebem muito melhor a noção daquilo, porque vivem, não parece uma coisa. Aliás, pouca gente questiona a roupa vazia, Uhum. o que é engraçado. Porque para eles é assim, é aquilo. Uhum. De fachada, yeah. E é uma fachada, então pouca gente questiona, só depois é que percebem-se. Yeah. O que é estranho. Mas yeah, tocaste aí num ponto interessante, que é relativamente a vários tipos de audiências, não é, que existem no cinema. E este é um filme que eu considero ter uma grande componente artística, portanto, pode ser um filme não tão fácil para uma audiência mais mainstream, vamos assim dizer. Isso é algo que te incomoda? Como é que pensas chegar a esse tipo de pessoas também? Bem, eu felizmente eu não tenho grandes essas projeções, mas isso quem preocupa-se mais é o produtor do filme. As pessoas estão a De distribuir, distribuidora, yeah. fazer esse coisa, e eles estão a fazer, estão a tentar, obviamente, enquadrar o filme em vários setores. Modestamente, eu sei aonde é que eu vou ter um melhor debate. Para mim, me interessa, como estamos aqui, é onde eu vou ter uma melhor conversa sobre o filme, porque para mim o que interessa é esse. Eu acho que eu sou vaidoso relativamente ao filme, né? Obviamente, deu muito trabalho para fazer, e aquilo é a minha ideia pessoal, é uma ideia pessoal que eu consegui colocar gente a trabalhar em conjunto. Não é muito fácil aqui em Angola fazer esse tipo de projetos. Acabam por ficar muito caros e muito maçadores, muito difícil de fazer. Mas eu sei que para mim o que me interessa é isso, é criar uma conversazita, porque, epá, mano, tu não fazes filmes todos os dias, mano. Eu não tenho oportunidade de fazer filmes todos os dias. Quando eu tiver, talvez eu vou ter mais atenção aos temas e tentar ser mais abrangente, mas por enquanto agora, que eu como não tenho tanta oportunidade e eu não sei quando é que eu vou filmar de novo, eu vou pôr tudo meu Claro. e todas as minhas fantasias, mano, sem reservas, mano. Vou pensar primeiro em mim. Não, não, yeah, isso faz todo o sentido, claro. E Isso. diz-me uma coisa, tu tiveste, o filme tem passado por alguns festivais importantes de cinema a nível mundial, e acho que isso claro, deve ser um grande motivo de orgulho. Como é que achaste que foi a recepção nesses festivais? Ah, o, o- eu percebo a curiosidade em volta do filme, nesses festivais. Nós tivemos uma boa estreia na questão dos festivais com ar-condicionado. Então foi um filme o financiamento aos filmes africanos de língua portuguesa são muito difíceis, muito peculiares. Normalmente, Moçambique tem tido mais sorte nisso, que conseguem coproduções, mas as coproduções deturpam um bocadinho os filmes. Tu consegues filmar o filme com qualidade, mas depois eles exigem algumas contrapartidas mais dolorosas a nível estético, que mudam os atores, se a produtora for brasileira, vão pedir põe o nosso ator brasileiro,
Se o Uhum. filme for mais barato filmar na Bahia em vez de em Maputo, ele filma na Bahia e isso nota-se na imagem, nota-se nessa profusão da equipa. Então, às vezes, consegue ter produtos africanos de raiz, bonitos, mas um bocado deturpados, um bocado co-produzidos. No nosso caso, o cinema angolano é diferente. O cinema que nós estamos a fazer 100% angolano, é feito cá, e sem muita intervenção externa. Né? Nós estamos a produzir os nossos filmes. Nós não temos muita gente a nos dizer como vamos filmar. Nós estamos a dizer agora como vais distribuir, por exemplo. Yeah. Distribuidoras nós temos, é que dizem, olha, muda a capa, faz isso, faz aquilo. Mas para filmar, graças a Deus, ainda não temos muito. Então temos muito mais liberdade. O que permite é que os nossos filmes dos festivais garantam essa surpresa. Uhum. Ficam, como é que esse pessoal conseguiu filmar com essa qualidade, esse tipo de temas, de forma Uhum. tão original, modéstia à parte. Então, há essa boa estranheza que nos permite chegar a alguns festivais, mas de facto nós vamos ter que evoluir, vamos ter que nos profissionalizar, porque as próximas propostas que nós estamos a receber já vêm um bocadinho com esse intuito, um bocadinho mais coletivo, mas é o que vai nos permitir continuar a fazer filmes Uhum. com a qualidade que nós queremos almejar. Então, para nós, esses festivais são bons, são fixos, dão visibilidade para que tu, de facto, consigas continuar a trabalhar, consigas criar algum interesse sobre o trabalho. E é uma forma também para abrir a próprios novos cineastas aqui em Angola para verem também como o caminho, não ficarem tão desgostosos com o mercado aqui, porque aqui de facto não existe, não há um mercado de cinema. E lá nem estreamos o filme em Angola, nem em Portugal também não, porque ainda não tivemos convites, só por causa disso. Quais são as características mais importantes que tu achas que um realizador deve ter? Bem, eu acho que aí é que veio. Porque eu gosto de separar o cinema com uma música separada, né? Porque nós nunca pensamos no cinema com a abrangência da música, em termos de gêneros, né? Por exemplo, na música tu separas muito bem o rock, o jazz, o kuduro, tudo é música, mas são gêneros muito bem definidos. Então, eu acho que o cinema também já está num fator muito genérico. Então, há diferentes formas de abordar isso. O que eu diria a um kudurista, se eu fosse músico, não é o mesmo que eu diria a um violoncelista ou como é que é um guitarrista. Então, para o cinema também depende muito, porque há caminhos diferentes para cada tipo de cinema. Eu vejo isso, eu vejo esse tipo de investimentos são muito difíceis, mas para nós, que ainda estamos aqui a trilhar um caminho, eu acho que seria aquilo que eu disse um bocado, sermos fiéis à nossa visão, porque às vezes nós fazemos caricaturas do nosso próprio lugar, porque nós estamos a experimentar cinema no nosso país, no nosso lugar, a partir de uma visão externa de filmes que nós vemos que nos inspiram. Por exemplo, eu se gostar de um filme de ação, para eu fazer um filme de cinema de ação em Angola, eu não posso me inspirar num filme de ação de Hollywood. Eu Uhum. tenho que me inspirar no evento realista desse termo que eu já vi no meu país. Houver situações semelhantes. Então, acho que é sermos fiéis ao nosso lugar, tentarmos contar as nossas histórias. Eu acho que isto é uma pergunta que é muito importante, porque muitas pessoas pensam que realização é só pegar na câmera e filmar, mas tem a ver muito com a organização, né, da pré-produção e etc. E eu agora quero te perguntar, como é que tu te mantens organizado, né, na pré-produção de um filme ou na produção de um filme, e como é que tu priorizas as tuas tarefas? Já estamos a entrar na parte mais técnica, não sei se percebeste a curva que nós demos. Então, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. Eu não diria isso. Mas eu diria que eu tenho os meus métodos de trabalho, que eu organizo. Por exemplo, esse meu filme, eu não escrevi no método de guião. Aliás, eu nem sei escrever como guião, não estudei cinema da forma assim muito formal. Então eu fiz uma espécie de romance
Eu escrevi em forma literária o, o filme, os personagens, era para criar uma narração que eu conseguisse imaginar o filme a nível visual. Então, por exemplo, tu quando estás a ler um romance, tu tens que imaginar o livro, tu tens que imaginar as cenas, e de alguma forma é tipo é cinema, né? Tu estás a fazer um cinema mental. Tu estás a imaginar o livro, os personagens, tu é que crias aquelas formas. Porque para mim é muito mais fácil, porque, por exemplo, aqui nós temos um problema que é da inconsistência das coisas. Tu se marcas para amanhã para filmar uma mesa, há um casal numa mesa sentados a jantar. Amanhã a mesa pode não estar, o aluguel ficou mal. E se tu não tens a cena de forma mais idealizada, em vez de estar pautada com marcações do guião, tu não tens o espírito da cena, em vez de tu teres as coisas que tu escreveste, para mim é muito mais fácil, porque em vez de estar a criar guião, situações passadas em sítios específicos, eu prefiro ter uma atmosfera específica, não poder controlar. Por exemplo, o caso da Tourada. Da Tourada nós escrevemos antes da pandemia e era para ter gente, mas depois veio a pandemia e nós tivemos que mudar o guião, Ok. porque já não podíamos encher aquilo com pessoas. Pois. Então, e nos ajudou a ter uma ideia até melhor. Yeah. Temos um sentido metafórico melhor o filme que não teria. Não, por Essa é a acaso é interessante. Yeah. vantagem. Não, bom, continua. Então, eu acho que é isso. Eu não faço assim marcações muito certas, mas eu tenho uma equipa excelente. Eu trabalho com pessoas, ao contrário de mim. A Cami, que foi a minha assistente de realização, ela é o oposto, ela é extremamente organizada. Então, eu dei-lhe depois as cenas todas, o filme, o poema, como é que se chama, e eu com ela fomos decupando aquilo em cenas, e eu trabalho assim, para escrever. E para filmar também é a mesma coisa. Eu agora também filmo muito pouco, e dessa vez, acho que foi o primeiro filme que eu participei, que eu fui o diretor de fotografia, filmou o filme, e, também dei ao Eduardo, que foi o diretor de fotografia, dei-lhe uma série de fotos, dei-lhe um moodboard com fotos, algumas referências de cor e de luz, e fomos trabalhando nesse sentido. E depois eu não tive mais que olhar para a câmara, porque eu depois já confiava nele e sabia que ele ia conseguir fazer aquilo, só a partir de referências. E referências mais esdrúxulas possíveis. Nem precisa ser uma cena de um filme, às vezes é tipo, é um sapato, uma bota assim, gasta, tipo Uhum. uma roupa referências muito esdrúxulas mesmo, que eu uso com o Eduardo, coisas assim muito fora. Yeah. Terra E onde é que tu batida. busca, onde é que tu buscas essas referências? É no Google Search ou tens assim alguém específico? É mesmo só no Google? Tipo Google Images? Não, depende. Por exemplo, uma das coisas mais interessantes que nós assim, fizemos no filme foi a montagem da casa. O Pedro já viu o filme. Que nós queríamos que dois personagens tivessem definições estéticas diferentes no mesmo filme. Uhum. Eu, por exemplo, eu gosto muito de banda desenhada, de graphic novel, e eu gosto muito da montagem deles. Por exemplo, tem o Alan Moore, que eu gosto muito. Ele também usa muito esse método. Ele tem a mesma BD, mas cada personagem tem o seu espírito, tem a sua fotografia. E eu no meu filme, quem já viu o filme que você confirmar que a Domingas tem um ambiente mais quente, mais pesado, Uhum. assim mais austero. E o Zóio, que é o rapaz que está à procura do cão, tem um ambiente elétrico, é muito mais urbano, é muito mais neon. Então, eu gosto de inventar personagens assim que eles consigam consumir o próprio espaço, em termos de imagem, que eles consigam transmitir com a sua energia no espaço. Então, isso pode vir, como eu estava a dizer, de fotos, de fotografia. A própria Santa nos deu muito da imagem Uhum. da loja da China, tá, seu azul forte, estás a ver? Assim meio neon, meio purple. Yeah. Então, são coisas muito subjetivas, mas que acrescentam muito na capacidade de criação do próprio espaço.
E o Ok. Pedro também, Luanda também tem esse ar muito, muito castanho, muito carregado, mas que a noite é bem vibrante também, é Uhum. tipo, a cidade que muda, assim, Yeah. transforma. Yeah. Não, faz sentido isso. E por acaso é relevante dizer aqui que tu tiveste na fotografia do ar-condicionado e é um dos aspectos do filme que o filme é muito bom, mas é um dos aspectos que faz destaque, acho que tem sido no geral o que toda a gente fala. E aqui também a fotografia também é bastante forte neste filme e não és tu o diretor de fotografia. Portanto, o que eu gostava de entender um bocadinho aqui é era a tua ideia desde o início que não ias ficar como diretor de fotografia aqui, querias ser apenas o realizador? E de que forma é que tu conseguiste logo delegar essa tarefa e sentiste à vontade com isso, vamos assim dizer? Porque sabemos que delegar às vezes não é fácil, né? Não, eu não me sinto à vontade até hoje, porque é uma coisa que dói muito. Então, eu discuti muito com o Eduardo, porque para mim foi muito difícil, mas foi tipo desmamar na altura certa, no momento certo, que é no meu produto mais ambicioso. Yeah. Então, acho que era o lugar certo para fazer essa desmamagem, porque eu sabia que era um dia não é mais no filmar o filme. Por sorte, ao azar, o Eduardo ficou doente algumas vezes. Ele apanhou Covid duas vezes durante as filmagens e eu tive que filmar metade do filme. Então, algumas coisas eu acabei por filmar. Mas depois é isso que nós mesmo falamos há bocado. Mas eu depois também tive que fazer isso para perceber que o trabalho coletivo é muito importante quando estás a fazer coisas maiores. E que às vezes tu não tens capacidade de te concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. E também tens que dar oportunidade a outras pessoas apresentarem a sua visão sobre as coisas. E tu também queres sempre algo novo. Então, eu também, ao mesmo tempo, eu acho que o Eduardo ajudou-me nesse sentido, puxou-me para fazer coisas novas, mais arriscadas, porque senão eu ia ficar muito, muito acomodado ao que eu já fazia e ia acabar por Uhum. fazer coisas muito, muito iguais. Yeah. Mas ele ajudou-me nesse coisa, porque eu estava mais interessado em trabalhar nesse filme, era com os atores. Porque eu detesto a coloquialidade da linguagem na nossa ficção. Eu tenho muito problema com isso. E as minhas últimas 5 curtas-metragens foram mudas. Porque eu não estava preparado para trabalhar com diálogos. Porque eu levo os diálogos muito a sério. Assim, a questão dos atores. E nesse filme eu queria trabalhar bem. Porque eu não queria que ninguém risse a ver o filme. Yeah. Nós temos aqui uma história muito delicada com a comédia. As pessoas até do drama riem. Uhum. Então eu queria fazer um filme sério em que o, os atores, a técnica dos atores fosse respeitada nos momentos certos e fosse sério. Então estava mais importado com isso. Então deixei o Eduardo trabalhar mais na parte de visual, mas discutimos muito, muito, muito mesmo. Mas olha uma cena. Essa pergunta, por acaso, nem estava no nosso guião, nós também fugimos muito do guião, não é? Mas agora que falaste nisso, eu acho que até falei com o Dino sobre isto, que uma das cenas que eu gostei bastante do filme, cenas não no sentido de cena de filme, mas uma das coisas que eu gostei bastante no filme foi de não sentir que o diálogo era demasiado teatral, por acaso, que é uma das coisas que eu sinto muitas vezes em filmes, tanto angolanos como mesmo em filmes portugueses. Sim, sim. Nota-se muito esse background do teatro e depois parece que é isso que está lá também no cinema. E eu gostei Sim. bastante disso, portanto, houve mesmo aí um trabalho por trás. Como é que tu tentaste falar com estes atores, porque o talento está lá, certamente, porque eles conseguiram fazer, mas como é que conseguiste mostrar a eles que era possível fazer de uma forma diferente e mais cinematográfica, vamos assim dizer? Não, foi um trabalho muito, muito grande e muito difícil, porque eles todos são atores de teatro. E eu não tenho muita, eu não diria experiência, mas eles não me veem com alguém muito profissional para tentar lhes dar outra medida de trabalho. Então também foi um bocadinho delicado, porque eles tinham que confiar e dizer, epá, é que esse gajo que está a vir aqui a deturpar todas as regras. Por acaso, não houve assim muito esse desconforto.
entre eles, mas houve no trabalho, porque eu tive que trabalhar de forma que eles não estavam habituados. Eles não tiveram acesso ao guião, não lhes deu o guião, eles não leram o guião nenhum, nem fizeram nenhuma farsa no Ok. filme. Quando comecei a ensaiar com eles ficaram admirados, porque depois eu lembro mesmo aquele o senhor que faz do barbeiro, que tinha santa lá Uhum. no carro, que é o Botelho, ele foi dos mais astutos, porque ele reparou numa coisa, ele disse, eu já percebi o que é que tu estás a fazer. Tu, me- tu me chamaste para fazer de mim, não me chamaste para fazer um personagem. Eu disse, Yeah. mais ou menos, é isso. Eu só quero que tu mudes de nome. Então, eu também tentei encontrar, no casting que eu fiz, atores que já fossem um pouco os personagens, sem Ok. eles saberem. Então, e nós, é uma coisa aqui, um segredo que eu posso contar. Nos ensaios, eles estavam mais à vontade e eu usei no filme 20% do filme, em termos de diálogo, foram os ensaios, não foram as cenas gravadas. Eles não sabiam que eu já estava filmando os ensaios de câmara e foram as cenas do filme. Porque é curioso, às vezes, o potencial que os atores podem começar a dar depois de estarem a gravar. Uhum. Eles sentem-se, agora tenho que ser profissional. Mesmo nós, em termos de câmara, nós tentamos ser o mais leves possíveis, para que não sentamos aquela tensão de que, olha, começou o trabalho sério, agora temos que ficar todos profissionais. Não, acho que o profissionalismo é o pré. Eu acho que quando nós começamos a gravar, temos que ter já garantido a nossa diversão e o nosso entendimento sobre o que estávamos a fazer. Então, trabalhamos mais ou menos assim com eles. Mas é isso, foi uma experiência interessante. Ok, Eri, muito bom, muito bom. Obrigado aí pelo segredo que contaste aí, exclusivo da fala visual. Valeu. Eu quero tocar aqui num ponto que tu falaste sobre os atores, em que tu encontraste uma certa fricção, digamos assim, como estávamos a falar da cena pronto, dos atores e tu vires com uma visão diferente. Conta-nos sobre um momento onde tu enfrentaste um conflito no set com um ator, por exemplo, e como é que tu resolveste isso? Não, eu por acaso, eu tenho muita sorte. O máximo de conflito que eu tenho no set é, como eu já disse, é com o Eduardo. Mas é um conflito cômico. Ó, tens que nos dar o contacto do Eduardo. Eu sei quem é o Eduardo, eu tenho aqui o Insta dele. Para ver se ele diz o Porque, mesmo, né? Para ver se ele sim, também porque se vê. acho que ele vai ser o próximo convidado. Ele segue a nossa página. É o Eduardo Kroptin, né? Kropotkin. Yeah. Yeah, yeah. É meio russo. Yeah. Uhum. Não, mas é um conflito cômico. O pessoal ninguém leva a sério. Yeah. Quando nos vem a discutir, ninguém leva a sério. É Uhum. cômico. Yeah. Uma coisa entre nós. Mas assim, atritos com os atores, não. O que eu fiz foi isso. Por exemplo, com a Cláudia, foi a pessoa que eu trabalhei mais, que ela tinha mais cenas e eu queria mais dela. Eu tinha a questão que ela às vezes ficava chateada porque eu cansava muito. Nós às vezes ensaiávamos muito, até tarde, e ela às vezes não entendia porque estávamos a estender tanto para depois gravarmos. E eu dizia, não, eu quero que tu fiques cansada, porque ela tem muita energia, é uma pessoa que anda a saltar, uma pessoa muito jovial, com muita energia mesmo. Parece Uhum. que bebeu 10 Red Bulls, estás a ver? E no filme não parece, quem vê o filme não consegue dar por isso. Então, era mais essa dificuldade, de um pouco quieta, de um pouco cansada. E ela, para ficar cansada, nós tínhamos de estar sempre a repetir, que ela ficava com fome, com sede, com sono. Ela tinha que gravar assim mesmo bem cansada e ela às vezes ficava chateada com isso. Mas acho que ela depois percebeu que era, que era mesmo a pensar no grande personagem que ela tinha, porque ela tem muita energia, é o oposto do filme. Assim, quem conhece ela vê que são duas pessoas opostas. Yeah. Ok, ok. Olha lá uma cena, e por acaso estavas a falar agora do casting, e uma coisa que me chamou particularmente a atenção, claro, é a nível de narração,
como é que foi? Foi fácil para ti encontrares um cidadão chinês? Ele já vive em Angola, é ator, como é que foi essa situação? Ah, o, o, isso está nos créditos, isso não é segredo. O Tony, que faz o ator, que incorpora, ele, ele vive cá e ele é o administrador da Chinatown cá, ele é o Ok, boss. Então, não foi difícil para ele encarnar uma figura assim mais altiva, porque ele é ele, estás a ver? Ele, ok. ele é aquela pessoa, mas é uma pessoa super ocupada, como vocês devem imaginar, trabalha de domingo a domingo. Ele nos oferecia 11 minutos por dia de rodagem, yeah, que era a hora que ele tinha para almoçar. Para vocês entenderem o chinês, mas eram os 11 minutos dele, ele abdicava do almoço Fogo. e e decidia gravar. Então era, a dificuldade com ele era isso. Mas ele foi simpático conosco. Mas ele, o problema dele é que ele estava disposto a gravar a voz, só que ele não falava a língua que nós queríamos para o filme. Nós, nós, nós queremos usar o cantonês, que é uma língua mais aberta para a poesia, na, Uhum. dos dialetos chineses. E metade do mandarim, que nós também queremos usar no filme, porque é a linguagem mais formal. E ele, por acaso, não fala nenhuma dessas duas línguas. Yeah. Só para tu entender, na China são milhares de Yeah. e ele vem de uma província que não é assim tão cosmopolita, uma província muito distante, e fala uma coisa completamente diferente. Então nós Ok. tivemos outro narrador que falasse cantonês muito bem, que tivesse uma boa dicção. Aí encontramos um rapaz muito bonito que é o Bailey, que ele é cantor de ópera, ele vive em Hamburgo, da Alemanha, nós apresentamos o projeto, ele gostou muito da poesia e, e aceitou trabalhar connosco. Mas também foi isso, eu tive que trabalhar com ele online, tipo assim como nós estamos a fazer, e foram alguns 6 meses a traduzir aquela porcaria toda. Eu devem imaginar, é, Yeah. como aquela língua, foi aquilo ali. Como agora. Yeah. Yeah, Eri. E em relação à distribuição do filme, quais são os planos e como é que pretendes que o filme chegue ao maior número de pessoas possível? Bem, nós agora temos essa coisa de circuito dos festivais, nós agora estamos nesse momento em Londres e no Rio de Janeiro. Ah, a próxima semana o filme vai estar na Bélgica também, e depois acho que vai para Goa e alguns outros ainda não dá para confirmar, ainda não consigo confirmar. Mas então nós estamos nesses dos festivais a fazer esse tipo de circuito e temos uma distribuidora que é a Sudu, que é a nossa sales agent, que ela está a tratar do interesse comercial sobre o filme nesses festivais. Depois são processos muito delicados. Depois nós temos mais interesse, é isso que eu estava a dizer, mais interesse em França, mas agora temos que traduzir o filme em francês, e às vezes eles pedem a própria dublagem. Então, é um bocado mais maçador, mas depois é um caminho muito difícil, porque depois em língua portuguesa, nós vamos ver o que é que sai do Rio agora, do, do Festival do Rio, que tipo de interesse eles vão ter nessa coisa de pôr o filme a andar pelo Brasil, mas depois também são ambientes muito fechados. Eu gostaria de ter agora oportunidades em Portugal. Nós temos muito mais gente lá, por assim dizer, a quem consigamos divulgar o filme, porque depois, mesmo com o ar-condicionado, foi um sítio o filme foi menos visto na Europa. É. E eu não consigo perceber porquê também. Por isso é que eu estava a dizer, eu também não quero ainda entender de forma profunda como é que funcionam as questões de distribuição, de como é que isso é feito. Mas eu acho estranho que haja esse pouco interesse comercial de sítios tão perto e depois ficamos com o filme tão longe. Por exemplo, o ar-condicionado rolou a Alemanha toda e em Portugal
foi visto uma vez, por assim dizer. E isso já nos cabe a nós dizer como é que é feito, o que deve ser feito. Eu não Uhum. sei porquê. Porque o filme está ali a andar, depende também do interesse das pessoas. Vocês acham que vocês depois têm que entrevistar também pessoas ligadas a essa parte de distribuição? Talvez nos possam explicar melhor, porque eu também não entendo como é que é. Ok. Como é que é. Faz pouco sentido, né? Porque até se pensarmos em termos de língua, tanto em termos de quantidade de angolanos que há em Portugal, ou a quantidade de pessoas ligadas a Angola, ou a própria língua em si, não faz muito sentido, né? Vemos essa fraca distribuição em Portugal. Mas, para ser sincero, até os filmes portugueses, muitos deles têm uma fraca distribuição em Portugal. Portanto, é algo que tu tens razão. Temos mesmo que chamar aqui alguém para perceber. Para nunca estar a tirar, lançar tiros no escuro, porque eu não estou a ver alvos, não sei, não tenho alvos, não sei o que dizer. Eri, então aqui para finalizar a parte assim mais técnica da entrevista, a produção audiovisual é um trabalho intenso, né? O que é que te mantém motivado para continuares a fazer esse trabalho? Bem, eu mantenho motivado, assim, eu vou falar por mim, eu não posso falar por outros, porque depois cada um segue o seu rumo. Para mim é que eu encontrei uma forma de viver de forma rentável, que eu consigo trabalhar do meu sonho, por assim dizer. E, 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 e para nós é bom porque nós estamos a construir um passo assim, paulatino, que não é muito alto, nem muito baixo, é médio, o que nos põe também com os pés no chão, nos põe humildes, e nós vamos fazendo as nossas coisas com liberdade, o que mantém, ainda que eu ainda consiga fazer com liberdade. Há coisas que eu já começo a ficar assustado, é que estava a dizer um bocado, é com propostas que vão nos pôr mais longe, mas vão nos tirar essa liberdade, essa forma de fazer, que ainda é bonita. Aí talvez eu possa repensar, mas por enquanto nós estivemos a trabalhar dessa maneira, a nossa maneira, dessa maneira, a nossa maneira, isso motiva-me sempre, porque é exatamente o que nós nos propusemos há uns 11, 12 anos atrás, era isso, é o que nós estamos a fazer agora. Então acho que se calhar nós ainda só estamos a começar. Uma questão que eu tinha para ti é relativamente ao papel em Angola da geração 80, não é? Tem sido um papel muito, muito importante neste tipo de promoção de um novo tipo de cinema e em termos de promoção tem sido totalmente diferente do que era feito antes e chega a mais pessoas. O que é que achas que levou a que eles fizeram, a que isto tenha sido feito de uma forma tão diferente de anteriormente? O que é feito todos os dias que faz com que tenha essa marca distinta, vamos dizer assim? Oh, yeah, isso é boa pergunta. Boa pergunta. Mas às vezes também fazemos essa pergunta, mas é, eu acho que houve uma altura em que se calhar nós nunca chegamos a ser cinéfilos, né? É a primeira geração de cinéfilos, de facto, que estão a fazer cinema. Angolanos cinéfilos. Eu acho que eu vejo a geração 80 assim. Eu acho que já houve muita urgência de contar histórias, mas nunca foi por cinéfilos. Yeah. Eu acho que nunca. Eu já ouvi gente que confundiu muito o que é o audiovisual, querer contar histórias, e gente que é cinéfila e queria fazer algo diferente a nível cinematográfico, assim, no nosso país. Que é uma geração, que é a nossa geração 80, que tipo, nós que viemos com muita informação, muitas referências, muita coisa que se passou, muitas histórias que ouvimos, pós-guerra, primeira geração pós-guerra, de Angola a fazer filmes. Depois é isso que vem com muito mais abertura, que junta-se com as novas mídias, tu consegues ter acesso aos filmes. Então é mesmo uma geração que engloba essa informação toda e, e tem essa cinefilia. E essa certa humildade de querer entender a própria cidade. Nós também nos garante isso, é que temos essa humildade, como eu disse no início, que é mais para perceber o lugar onde estamos, não é para mostrar e dizer
olha, nós vivemos aqui, aqui é assim. Não é, olha, nós vivemos aqui e vejam só como é que isso é. E vamos só lá perceber isso, vamos tentar perceber Yeah. todos o que é isso. Não é impingir o que é que nós somos. Vamos perceber o que é que nós somos. Vamos perceber o que é isso. Yeah. Ok. Muito Em bem. relação ao futuro, no que é que estás a trabalhar agora? E já agora, o que é que vai ser? É realização, escrita, fotografia? Diz-nos um pouco sobre isso. Não, eu estou já com dois projetos nesse momento. O mais urgente é o filme do Hugo Salvaterra, que trabalha cá conosco. Então nós tínhamos 3 filmes para fazer. O meu foi o segundo e agora o do Hugo é o terceiro. E eu estou a trabalhar nesse momento na Scout Locations e referências. Eu vou ser o diretor de fotografia. E aí nós já começamos a filmar, já filmamos 2 cenas do filme. Vamos retomar agora em novembro e vamos tentar acabar até janeiro. Então temos um fim de ano assim muito, muito louco. Vamos lá ver o que é que dá, mas sim, temos esse projeto, que é de longa-metragem mesmo. Tens conselhos para aspirantes cineastas? É isso que eu disse. Isto é para fechar, isso é a pergunta mesmo, million dollar question. Eu acho que eu converso assim com gente muito mais nova. Também vem com essa ideia. Tem conselhos. Obviamente, tu tens uma coisa que é muito importante que eu disse há bocado, que é a humildade de tu não te dares por sabido, por teres o domínio do tema em que tu estás a descrever. Pois para mim o conselho seria mesmo esse, estudem os vossos temas, não garantam os vossos temas, não tentem aprisionar-se, apoderar-se dos temas que vocês estão a tratar. Vejam os vossos temas, a cidade, os sítios que querem retratar, com a humildade de conhecer, de descobrir, de teres como se o teu filme fosse um elemento vivo que tu tens que domar, mas tu ainda não tens poder sobre ele, tu tens que ir ganhando poder sobre o próprio filme. Isso para mim, por exemplo, é o que mantém interesse no filme. Não é algo garantido nem para mim como autor. É um filme que eu sempre que vejo, descubro coisas novas e também aprendo com o filme, com os erros, o que é que está mal, o que é que não está bom, porque não é algo garantido, não é um processo do teu trabalho. Cada filme é um processo do teu trabalho. Tu vai dar em que eu não sei, se calhar vai dar numa carreira, mas cada filme é um processo com alguma coisa. Tu ainda não sabes o que é. Não é nada garantido. Bem, Eri, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer enorme estar aqui a falar contigo. Já foi meu, mano. Bacana. Quando tiver a oportunidade de vir para cá, vão ser bem recebidos. Não deve imaginar.